Senhoras e senhores, inativos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Estamos inaugurando um canal voltado para aqueles que estão ligados ou não à nossa associação. Aqui, a nossa principal missão será manter o nosso público atualizado de todos os acontecimentos de interesse da classe. É importante informar que não estaremos respondendo a questionamentos. Não é essa a finalidade desse canal. As dúvidas poderão ser tiradas diretamente em nossa associação e isso pode ser feito através dos telefones DDD 21 2544 2607, 2532 6974 ou 2544-2607, onde os nossos atendentes, dentro da medida do possível, irá prestar os esclarecimentos. Também você poderá, através desse telefone, fazer o agendamento jurídico, deixando bem claro que o atendimento com os nossos advogados é feito somente através de hora marcada, e essa hora você tem que marcar através dos nossos telefones. Tá? Então, para atendimento jurídico, você tem que ligar nos telefones ditos anteriormente, ou seja, 2544-2607, 2532-6974 ou 2544-2607. Bom, e o nosso funcionamento, a associação ela funciona de segunda a sexta-feira, das 9 até as 13h30. E o nosso endereço, para aqueles que ainda não conhecem, é Rua Evaristo da Veiga, 55, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro. É fácil decorar o nosso endereço porque fica exatamente em frente à entrada do quartel-general da Polícia Militar. E nós estamos aqui bem próximo ao Teatro Municipal, ou seja, a nossa associação fica mais ou menos na área da Cinelândia, que todos conhecem. Aqueles que quiserem também podem entrar em contato conosco através de nossos e-mails, que é o apipmcbdf@terra.com.br ou um outro que nós estamos disponibilizando no momento, que é o apipmcbdfrj@gmail.com. Mas ainda existe uma terceira opção para você entrar em contato conosco. Não tem razão para você não entrar em contato com a associação. Você pode fazê-lo também através do nosso WhatsApp. Para isso, basta cadastrar o número do nosso telefone de WhatsApp, que é DDD 21 9844 997413. Repetindo, 984997413. Dito isso, vamos às principais notícias que serão comentadas, sendo as mais importantes em razão de reuniões que ocorreram em Brasília nos dias 4, 5 e 6 de abril, onde nós fomos até representados pelas nossas advogadas, doutoras Graziela Menini e Marcele Silveira, né? São os seguintes assuntos que nós vamos abordar aqui. Restabelecimento da vantagem pecuniária especial, a famosa VPE. Atualização do valor da VPE. A VPE teve o valor atualizado através da Lei 14.059 de 2020, no seu artigo 3º. Trataremos também da suspensão da VPE nas folhas de fevereiro e março e o lançamento da VPE na folha de março, que em alguns casos foi colocada nos dados financeiros do instituidor, porém, na pensionista não consta o retorno da VPE. Trataremos de pendências de documentos. Ainda, declaração de litispendência. Acho esse nome extremamente complicado e sei que a maioria dos senhores não sabe o que é litispendência. É um instrumento que evita que causas idênticas, cujo autor seja a mesma pessoa, tenha a mesma causa e pedidos, venham a ser analisados simultaneamente. Acredito que os advogados poderão tirar as dúvidas restantes, mas como nós vamos tratar nesse assunto mais adiante, nós vamos voltar a falar sobre litispendência, que é bastante importante nesse momento.
Trataremos ainda de uma outra declaração, que é de hipossuficiência. Essa aí, quando a gente reduzir, traduzir é até mais fácil. A declaração de hipossuficiência é um pedido de gratuidade de justiça. A declaração ela será juntada nos processos de cumprimento de sentença, nos casos em que o associado já está em processo de execução dos atrasados da VPE. Ou seja, aquele camarada que já está recebendo a VPE, ele vai buscar os atrasados e aí, nesse momento, essa declaração de hipossuficiência iria junto. Aqui cabe uma observação. Sabemos que é muito comum nos processos judiciais serem usados termos que não são de fácil compreensão para a maioria das pessoas. Eu costumo dizer que sempre devemos falar para que os mais simples entendam. Infelizmente, a maioria não tem conhecimento dos termos jurídicos. Eu fico imaginando que se em algum momento alguém chegasse num escritório de advocacia e dissesse que gostaria de entrar com uma ação por ser portador de abilepsia, será que o advogado teria a obrigação de saber o significado da palavra? É claro que não, pois esse é um termo usado pelos médicos, que significa falta ou perca da visão, ou seja, cegueira. Seria mais fácil lá, nós temos falado, em vez de abilepsia, falarmos que era cegueira. Mas fica mais bonito falar esses termos. Então, entre os médicos é o termo que é usado. Então, o que eu quero dizer, e volto a insistir, é que termos jurídicos devem ser usados entre os advogados. Quando eu, como advogado, quero me dirigir ao cidadão comum, eu tenho que me dirigir de forma tal que ele consiga compreender exatamente aquilo tudo que eu estou falando. Tá? Então, dito, vamos agora ao primeiro tópico. Finalmente, né? Restabelecimento da vantagem pecuniária especial, a VPE. A VPE, na verdade, é um mandado de segurança que vem se arrastando desde o ano de 2008, né? E daí, várias vezes se ganhou, o governo apelou, ganhou, apelou, e isso aí vários anos tem sido, nós estamos nessa luta em Brasília, em outros tribunais, chegamos até em alguns casos, chegou-se até o STF. Mas agora, no último dia 18 de março, foi publicada uma decisão do STJ, de autoria do senhor ministro Jorge Mussi. O ministro Jorge Mussi, ele é o vice-presidente do STJ. E ele negou o recurso da União e reconheceu que todos os associados vinculados à associação serão beneficiados com o pagamento da VPE, ou seja, vantagem pecuniária especial. É lógico que ainda, como todos esses anos sempre couberam recursos, ainda existia um último recurso, o último suspiro da União. E a União recorreu numa última tentativa, que com certeza não terá êxito, mas eles recorreram da decisão através de um agravo protocolado em 7 de abril agora de 2022. O escritório imediatamente vai impugnar esse agravo da União. Nós não temos nenhuma dúvida que o recurso é uma estratégia da União para simplesmente adiar a implantação da VPE. Eles costumam fazer isso. Sabem que vão perder, vamos adiar. Inclusive, nós estamos num ano de eleição, tudo que os caras puderem fazer para adiar, eles vão sempre adiar. Mas, nesse caso, eles, infelizmente, estão sem muita chance de chegar a outros locais. Então, nesse caso, quando o recurso é interposto apenas para ganhar tempo, ele não demora a ser julgado. O escritório Silveira Cruz Advogados, que é o nosso escritório que nos representa em Brasília, ele acredita que até meados de junho, o escritório que está dizendo isso, que até meados de junho já teremos alcançado o trânsito em julgado da decisão, viabilizando o pedido de restabelecimento da VPE. Ou seja, o escritório acredita que finalmente, até meados de junho, a gente possa receber essa VPE. Mas o que fazer aqueles que são associados
já estiveram na associação, assinaram, como desde 2008, alguns assinaram autorizações, mais recentemente as pessoas vêm aqui e assinam um contrato, que é um contrato entre o associado e o escritório Silveira Ribeiro, contrato esse, inclusive, que já faz referência ao recebimento dos atrasados. Além da VPE, existe também em andamento a ação do auxílio moradia, que também está em final de processo. Mas isso é uma coisa que aqui nós vamos tratar basicamente da VPE. Tá? Então, atualização do valor da VPE. Essa atualização é devida em decorrência do artigo 3º da Lei 14.059 de 2020. Numa reunião que foi realizada no dia 5 de abril, com a divisão de pessoal, do nome difícil, do DECIPEX, lá em Brasília, as nossas advogadas tiveram contato com a doutora Valéria e outros funcionários lá do Ministério para poder informar o que aconteceu com a falta da atualização do valor da VPE. Porque quando sai essa lei 14.059, de imediato, aqueles que já estavam recebendo a VPE deveriam ter os seus valores atualizados. Mas, infelizmente, mais uma vez, por chamados erros sistêmicos, né? Eles gostam de usar essa palavra sistêmico. Eu até confesso a vocês, baixinho, eu não sei muito o que significa, mas eles gostam. Eles gostam de falar coisas complicadas para ver se a gente não entende e acaba passando batido que eles erraram. Simplesmente, e por eles terem errado, algumas pessoas deixaram de ter a sua VPE atualizada, tá? Bom, e disse que eles disseram que esse problema será solucionado o quanto antes. Vocês lembram que esses problemas com o Ministério não é uma coisa que veio agora. Nós tivemos lá atrás, em dezembro, né, uma questão parecida. E, novamente, esse famoso sistêmico, que é um cara que eu nem conheço ele, mas é íntimo do Ministério da Economia, também foi o culpado por isso aí. E agora, novamente, na questão da VPE, eles culpam o sistêmico pela questão da não implantação ou não devolução para as pessoas que tiveram a suspensão. Independente da análise e correção dos erros postados, orientamos a todos os associados que não tiveram ainda o valor da VPE atualizado, dentro dos parâmetros da Lei 14.059, que mandem um e-mail para a associação, né, e-mails aqueles que eu já me referi, que é o apipmcbdf@terra.com.br ou ainda o apipmcbdfrj@gmail.com. Anexando nesse e-mail uma cópia do contra-cheque atual, a identidade, CPF e o número do processo administrativo quando do protocolo, o requerimento administrativo que solicitou a correção. Então, algumas pessoas que entraram em contato com a associação, os nossos advogados, os nossos funcionários, orientaram que fosse feito um requerimento administrativo pedindo que o Ministério corrigisse, ou seja, voltasse a pagar a VPE a pensionista como vinha sendo feito até então. Bom, no caso de associado que não tem ainda formalizado esse pedido, tá? Nós pedimos que venha que vá ao Ministério o mais rapidamente possível para fazê-lo. O procedimento para o protocolo inicial também poderá ser solicitado via e-mail. Então, se você ainda não entrou com esse requerimento, mas quer entrar, você pode entrar em contato com a nossa associação. De tanto eu falar, vai acabar sendo gravado isso, né? Através do nosso e-mail, apipmcbdf@terra.com.br ou o apipmcbdfrj@gmail.com. Bom, esses são os e-mails. Então, você, se quiser saber como proceder para entrar com esse requerimento,
precisamos entrar em contato conosco com o e-mail. Se você já entrou com requerimento, mas ainda não teve a volta da sua VPE, você também, através do e-mail, manda novamente, eu vou repetir para os senhores mandem para nós o contra-cheque atual, que vai mostrar que você não recebe, identidade de CPF e número do processo que pegou quando você entrou com requerimento lá atrás, tá? Eu quero dizer também que ao final desse vídeo, acredito que daqui a mais 1 hora ou 2 no máximo, as nossas advogadas vão preparar tudo isso que eu estou falando e será mandado via WhatsApp e via e-mail. Esse vídeo nós estamos gravando, exatamente como o texto é muito extenso e as pessoas talvez se cansassem de ler, nós achamos bom gravar o vídeo, que aí os senhores estão escutando, os senhores estão vendo o que a gente está falando, e a posterior vamos mandar o que nós estamos falando via WhatsApp, via um e-mail, para que os senhores tenham conhecimento de tudo. Inclusive, vai ser mandado para vocês o passo a passo para esses requerimentos, que não adianta eu falar aqui para vocês como é esse passo a passo, né? Mas eu já estou afirmando que depois, quando for mandado essa nossa fala, for transcrita, será mandado passo a passo para o requerimento, tá? Bom, gente, eu quero dizer para vocês também sobre a suspensão da VPE nas folhas de fevereiro e março e lançamento da VPE na folha de março, somente nos dados financeiros do instituidor. Aconteceu um outro caso bastante interessante. Muita gente teve a VPE suspensa, muitas pensionistas. E aí se entrou com requerimentos, como nós falamos anteriormente, e algumas pessoas conseguiram ter a sua VPE de volta. Mas teve casos que realmente não dá para explicar. Talvez até a gente tenha que culpar esse famoso sistêmico novamente, né? Por que isso aí? Porque a VPE, em alguns casos, existem, e se é o seu caso, é para a senhora ou para o senhor que eu estou me referindo, mais para a senhora, né? Que eu estou me referindo. Por quê? A VPE foi devolvida no seu contra-cheque, a parte de cima, vem lá a parte do instituidor, é onde é calculada a pensão. E abaixo vem o que a pensionista recebe. Então, na parte do instituidor, foi devolvida a VPE, os 2 meses da VPE foram devolvidos. Porém, na parte da pensionista, eles não pagaram. Na parte da pensionista, eles não pagaram. Então, nós, na época, orientamos que as pessoas fizessem um requerimento administrativo ou que aguardassem, né, a folha de março. Mas isso aí não aconteceu, o problema continua por aí e, na maioria dos casos, o erro foi até corrigido. Mas houve pagamentos, porém, de algumas pensionistas que permaneceram sem receber a VPE. Então, esses casos, a gente vai precisar também, por ser um erro sistêmico, né? Gente, quando a gente fala sistêmico, era mais fácil dizer para vocês, né, que é um erro que ocorreu no sistema. E o erro do sistema, normalmente ocasionado por quem está por trás do sistema, ou seja, uma pecinha que fica entre o computador e a cadeira. Normalmente elas é que erram e acabam acusando o pobre do sistêmico. Então, a nossa orientação para esses que o instituidor teve lá a devolução da VPE e a pensionista não, nós pedimos que ele formalize um requerimento junto ao Ministério, tá? E que esse requerimento vai ser protocolado e também poderá ser solicitado para a associação. A cópia desse requerimento, ela pode ser solicitada para a associação através do nosso apipmcbdf@terra.com.br ou apipmcbdfrj@gmail.com. Mas para tentar agilizar o processo para os associados que já têm familiaridade com o sistema de protocolo do portal do Gov, o portal do Gov é aquele que os senhores e senhoras
já aprenderam, alguns aprenderam e já usam para pegar contra-cheque, para pedir ficha financeira. Então, aqueles que já têm essa intimidade ou queiram protocolar o pedido diretamente no Ministério da Economia, entre aspas, é o DECIPEX, que fica na Avenida Presidente Antônio Carlos, 375, sala 526 do centro. Repetindo, Avenida Presidente Antônio Carlos, 375, sala 526, centro, Rio de Janeiro. Enviaremos as instruções para protocolo do requerimento. Tudo isso será feito, conforme eu disse, ao final do nosso vídeo, será confeccionado um informativo ou os dizeres do que foi tratado aqui e será mandado tanto via WhatsApp como e-mail. Tá? Pendências de documentos. Estamos entrando em contato com alguns associados através do departamento administrativo ou jurídico para informar algumas pendências que foram identificadas pela associação ou pelo escritório de Silveira Ribeiro, que é uma notificação com indicação de pendência. Precisam apresentar os documentos, essas pessoas que receberam essa notificação. Mas isso aí é só para essas pessoas que receberam a notificação. E são documentos que faltam para poder complementar o processo lá em Brasília ou montar aqui para ser enviado para Brasília. Os demais associados, eles não precisam procurar a associação para tirarem dúvidas sobre sua situação. Todos os atendimentos deverão ser agendados, salvo quando se tratar apenas de entrega de documentos. Declaração de litispendência, nome bonito, né? Considerando alguns problemas que estamos verificando para o cumprimento de sentença nas ações da VPE e auxílio moradia, tanto nas duas, ou na VPE ou no auxílio moradia, estamos solicitando que a todos os associados uma declaração de inexistência de litispendência, coisa julgada, em relação a ações individuais que, porventura, existam somente associados que não possuem ação individual anterior devem assinar essa declaração. Os demais associados devem aguardar maiores informações que serão dadas em momento oportuno. Inclusive, esse assunto foi bastante debatido na reunião com o escritório de advocacia lá em Brasília. O que é isso? Suponhamos que o senhor, a senhora lá atrás entrou com um advogado logo no início, nós estamos desde 2008 nessa luta, entrou até anteriormente, algumas pessoas já tinham entrado com ações pedindo a VPE. Entraram e perderam essa ação. Então, quando a gente pede para a pessoa assinar essa declaração de litispendência, essa declaração está dizendo no processo que essa pessoa nunca entrou com qualquer ação sobre a VPE ou auxílio moradia. Para aqueles que, porventura, saibam que entraram e que perderam, nós pedimos que aguardem, porque o escritório, junto com os advogados, estão analisando o melhor momento e o que fazer mais à frente. E a associação, com toda certeza, irá informá-los, tá? Uma outra declaração, nós falamos de muitas declarações, né? Que é a declaração de hipossuficiência. Isso aí, esse nome hipossuficiência é também muito grande, né? Mas é uma coisa muito simples. Essa declaração é uma declaração que você está pedindo gratuidade de justiça, né? Para ser juntada nos autos de cumprimento de sentença, nos casos em que o associado já está em processo de execução de atrasados da BPE e do auxílio de moradia. O que é isso daí? Na verdade, é importante que a gente, você, depois que a pessoa está recebendo a VPE, ou recebe auxílio moradia, vai buscar os atrasados, é importante que a gente, até para se precaver, pudesse entrar com essa declaração de hipossuficiência, ou seja, gratuidade de justiça. Por quê? Qualquer coisa que aconteça na frente, com certeza o associado não poderá ser, se ele está enquadrado no que a gente vai falar a seguir, ele não poderá ser condenado por sucumbência, ou seja, condenado a pagar algum honorário para a União. Apesar da Justiça Federal não exigir adiantamento de custas para fins de cumprimento de sentença,
estamos cientes que muitos associados estão enfrentando grandes dificuldades financeiras. Assim, caso esteja com o processo de execução em andamento, ou seja, somente os associados que estão recebendo a VPE ou auxílio moradia e que, se considerarem em situação de hipossuficiência, ou seja, não estejam em condições financeiras ideais no momento, esses associados têm que comprovar que recebem uma renda líquida até 3 salários mínimos. Podem optar em assinar a declaração de hipossuficiência quem se enquadrar nessa renda de até 3 salários mínimos. O documento poderá ser enviado via e-mail, bastando o associado solicitar através do nosso endereço eletrônico, famoso apipmcbdf@terra.com.br ou apipmcbdfrj@gmail.com. Observação: todos os associados que estejam recebendo a VPE ou o auxílio moradia, aqueles que têm mais de 60 anos e que recebem entre 4 e 10 salários mínimos, podem se declarar hipossuficientes também, mesmo recebendo entre 4 e 10, mas tem que ter mais de 60 anos. Para isso, devem procurar a associação para esclarecimentos de forma mais detalhada, pois será necessário comprovar a situação de hipossuficiência, ou seja, não basta simplesmente fazer a declaração, pode ser chamado a juntar provas de renda, como aluguel, empréstimo, uma série de outras coisas que vão abater no vencimento das pessoas. Enfim, nós estamos chegando ao final do nosso vídeo, né? Como vem, está o nosso papelzinho, que é a nossa cola aqui, a gente tentou abordar todos os aspectos. Espero que tenhamos sido bastante claros. Digo que nós iremos gravar outros vídeos de agora em diante, sempre nesse canal, que vai ser mandado para vocês, que está sendo mandado via WhatsApp, para que vocês ativem o nosso canal. E aqui na associação, nós estamos recebendo todas as pessoas que não recebem a VPE ainda, principalmente a VPE. Portanto, meu amigo, minha amiga, se você tem um conhecido, um vizinho, que é da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal e que ainda não tenha vindo aqui assinar a documentação para se habilitar ao recebimento da VPE, peça que venha o mais rápido possível. Nós vamos ainda enviar algumas cartas, vamos entrar em contato por e-mail, mas é sempre bom antecipar, até porque o nosso espaço da associação não é muito grande e a gente corre o perigo de ter muita gente e nós até acabamos em determinados momentos sendo sufocados sem poder atender da forma como cada um dos senhores merece ser atendido. Eu quero agradecer muito em nome da associação, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal. Eu quero agradecer aqui em nome da dona Maria Isabel Josefino Freire, que é a nossa presidente. E para encerrar, eu vou dizer uma coisa que eu sempre falei. Infelizmente, nesses últimos anos, a associação ela não teve muito sucesso administrativo. O nosso sucesso administrativo está muito ligado às questões políticas. E nós tínhamos uma grande representante no Congresso Nacional, chamada Laura Carneiro. Infelizmente, ela deixou de ser deputada. Mas quem sabe, se nessa próxima eleição ela não consegue voltar e a gente não consegue ter novamente um representante lá, né? Essa é a vida é assim e a gente continua lutando, continua acreditando. Vocês não devem esquecer que passaram 42 anos esquecidos aqui do Estado, sendo humilhados, não recebendo os salários também da mesma forma como na atual, não recebendo os salários que deveriam receber. E depois disso, até graças a Laura Carneiro, nós conseguimos restabelecer o direito de vocês através da Lei 10.486. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus esteja no coração de todos e vamos, até nesse momento, eu gostaria que vocês rezassem, porque nós estamos com pessoas, a dona Maria Isabel
está se restabelecendo também de um problema dela, mas graças a Deus já está bem melhor. Vamos rezar, vamos orar, vamos pedir a Papai do Céu que nos proteja, porque a nossa idade, né, não permite mais esperarmos muito tempo para que as coisas sejam resolvidas. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. Obrigado.